Vamos lá, senhores. Boa tarde, boa tarde. E, em primeiro lugar, agradecer a todos o tempo despendido aqui com a gente. Obrigado por esse tempo, para ouvir a Trox aqui, falar de máquinas, tá? de air handling. A gente sabe da dificuldade de cada um de despender esse tempo. Desde já, muito obrigado por isso. Meu nome é Carlos Raimon, eu sou gerente de engenharia de aplicação na Trox do Brasil. Rapidinho, fazer uma apresentação da Trox. A Trox em 2020 tinha 33 fábricas, estamos presentes em 70 países, temos 4.400 funcionários hoje no mundo inteiro, tá? Um faturamento por volta de 52 milhões de euros e 13 milhões de euros são investidos em desenvolvimento de produto, tá? Temos 30 laboratórios espalhados pelo mundo, né? 670 patentes registradas no mundo. Nós estamos presentes em 70 países, seja por escritórios de venda, seja por fábricas, seja por representantes. Nossa fábrica está em Curitiba, está na cidade industrial de Curitiba, tá? Onde está o nosso laboratório. Além da fábrica, aqui tem o nosso laboratório. O laboratório da Trox no Brasil pode realizar desde testes de difusão, testes de acústica, testes de vazão de ar, desenvolvimento de equipamentos. Para uma obra específica que tem algum problema, a gente precisa fazer um teste, a gente consegue testar a difusão, consegue fazer aqui os testes. Da Trox, é um dos laboratórios mais modernos do mundo. Então hoje nós temos uma fábrica, uma central de vendas em São Paulo, 12 linhas de produtos, somos em 400 colaboradores no Brasil. Nós estamos presentes no Brasil inteiro, seja por vendas diretas ou por representantes. E aqui são as principais participações da Trox ao longo do tempo. Desde Itaipu, desde as usinas de Angra, o metrô principalmente com a atenuação de ruído, grelhas de ventilação, as obras das Olimpíadas, as obras da Copa do Mundo e nas obras de conforto, como shopping, hotéis, toda a indústria em geral, alimentícia, farmacêutica, aeroportos, hospitais, bom, enfim, presente em todas as grandes obras do Brasil. Depois dessa breve, nossos produtos, tá? Então, desde o Air Handling, o TKZ, que é uma máquina mais forte para a indústria, unidades condensadoras, unidades controladoras de vazão de ar, atenuador de ruído, umas máquinas mais simples, os ICVs para conforto, difusão, filtros, dampers de toda forma, regulagem de shutoff, vigas frias, dampers corta-fogo e os chillers de grande capacidade, que a gente tem um parceiro na Itália, que é a Airmec. Fora isso, tem Lab Control, que é um sistema para controlar vazão e pressão em cabines, em sala de laboratórios, cabines de fluxo laminar, sistemas de expansão direta, controles integrados. Hoje a Trox pode fornecer os controles tanto embarcado nas suas máquinas, quanto para uma obra já existente, tá? A gente pode fazer uma retrofit. Vamos lá. O que é um Air Handling Unit? Ou, vocês devem conhecer também como UTAs, né? Unidade de tratamento de ar. Alguns chamam até de fancoils. O fancoil normalmente é uma máquina um pouco menor, com menos exigências de tratativas, tá? Então, uma Air Handling é um equipamento que promove a circulação e renovação de ar. Mantém temperatura, umidade e renovação. Vou repetir aqui. É uma máquina que a gente pode recuperar e preservar energia. Recuperar e preservar, sim, existem recuperadores de calor.
E quando o teu gabinete for bem construído, para evitar pontes térmicas, evitar fuga de calor, evitar fuga de ar, vazamentos, a gente também preserva energia dentro de uma air handling, ou dentro do teu próprio sistema. E para cada aplicação, para cada obra, para cada cliente, para cada situação, mesmo dentro do mesmo cliente, a gente vai ter diferentes especificações de componentes, de materiais, de desempenho, de características construtivas. Então, para cada obra, para cada sistema, a gente tem uma situação diferente que a gente tem que prestar atenção em que a gente vai usar e em que a gente vai especificar. E o que devemos observar? Qualidade dos materiais. Quando a gente fala qualidade, cuidado com a chapa galvanizada. Vocês sabem que a chapa galvanizada nem sempre é a mesma chapa. Existem várias especificações de chapa. Então vamos procurar usar a melhor chapa possível. Qual é a espessura de chapa? Espessura de chapa, cuidado. Em air handling, muitas vezes, a manutenção é feita você caminhando dentro da máquina. Então, a chapa tem que ser suficientemente, ou o painel tem que ser suficientemente resistente para você poder caminhar dentro da máquina. E tudo que é antepara de filtro, serpentina, é preso nesse gabinete. Então, ele precisa ser muito robusto para você não ligar o ventilador e a antepara andar junto com o fluxo de ar. Tá? Atenção com normas. Todos esses handling tem que ter suas normas quanto à estanqueidade. Por exemplo, uma estanqueidade DW143 para pressões até 1800 pascal. É muita pressão. E rigidez mecânica e proteção do fogo. A gente consegue atender a esses itens com um painel de 45 mm, é recomendável. Outros fabricantes fazem com outras espessuras, tá? Então a gente usa sempre painel sanduíche, né? Isso aqui é uma chapa, isolamento e chapa. O que pode ser feito de acordo com o seu projeto, com a sua necessidade, é uma chapa interna em inox ou em alumínio ou pintado, e a chapa externa a mesma coisa, chapa pintada ou inox, né? Depende do local de instalação e do produto que está passando aqui dentro. Tá? Sempre painéis sanduíche para não deixar o isolamento exposto, porque isso com o tempo vai contaminar o teu ambiente. Tá? Outra coisa para ser bem observado quando você tem uma HU é acessos. Porque, prestar atenção, acessos para limpeza interna, isso só quem vai sofrer aqui é o pessoal da manutenção, o pessoal do dia a dia, tá? Que vai sofrer com os acessos. Então a gente precisa ter acessos para limpeza interna, saque de filtros, manutenção dos elementos como os ventiladores. Se você não tiver uma abertura própria, como é que você vai fazer uma manutenção no motor, por exemplo, numa correia, etc. Tá? Então é bom observar isso daqui. Não só os acessos ou os espaços não são só para manutenção, são também para equalização de ar. Então, para você fazer um perfeito equalização de ar dentro da máquina, para atender, passar pelos filtros direitinho, para a serpentina, você precisa ter espaços que permitam essa equalização. Tá? Por isso, muitas vezes, para quem mexe com projeto, orçamento, você vai ver que tem máquinas que têm 6 metros e máquinas que têm 4 metros. Um dos segredos está aqui, tá? 4 metros de comprimento, né? Tá? Isso daqui E é bom a gente pensar em porta, porque as portas vocês abrem, ela fica ali, depois quando fecha você garante a estanqueidade da máquina, você garante que está preservada a estanqueidade. Tá? Eu já trabalhei em obra e quando tinha painéis parafusados, você tirava os painéis, caía um parafuso. Então a máquina... O painel não tinha mais 12 parafusos, tinha 11. Na semana que vem tinha 8. Então E acontece, não adianta. Então, vamos usar realmente portas. Tá? E até por segurança, as portas têm que permitir a abertura interna também. Se alguém, em máquinas grandes, pode entrar uma pessoa, se ela ficar presa lá dentro, ela mesma pode abrir por dentro. Tá? E outra coisa é atento às normas de proteção
por exemplo, como a NR12, tá? A NR12 pode ser exigida já desde a época de fornecimento da máquina. Para nós trucks, é um opcional, tem um custo, mas pode ser feito, tá? Com alguns cuidados e com o laudo, inclusive. Então, vamos ter cuidado com os materiais, com os acessos, com o design dela no final, enfim. Atenção aos acessos de manutenção e limpeza, qualidade. Bom, outra coisa, quando a gente fala em espaços, em modularidade dessas máquinas, a gente tem que também ver que, de acordo com o tempo, a especificação da tua área ou da tua sala pode mudar, ou você pode mudar essa máquina para outra área. Então, é importante que você saiba se a sua máquina pode ser complementada. Por exemplo, uma máquina colocada no filtro absoluto, mudar um ventilador, para adequar a tua nova área de processo. Tá? Isso daqui é uma foto, vendo? A máquina tem que ser bem lisa. Mesmo onde tem o ventilador, a base do ventilador fica por baixo do gabinete. Tá? Isso permite a fácil limpeza. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção, principalmente quem trabalha em obra ou em manutenção de coisa, é a facilidade de montagem. Tá? Você precisa de uma mão de obra especializada, você precisa de ferramentas especiais, se a máquina precisa de uma base especial. Então é bom a gente prestar um pouco de atenção também nesse item de facilidade de montagem e manutenção. Bom, quais são as novas tecnologias? Você vai ver que eu vou falar de muita coisa que não são novidades como tecnologia, ou não são novidades no mercado. Mas vamos prestar atenção agora para aplicar ao air handling, às unidades com ganhos, principalmente de energia, de desempenho. Tá? Então, vamos começar assim, uma caixa de mistura. Né? O que a gente pode fazer numa caixa de mistura? Sim, podemos colocar uns dampers de regulagem com aletas aerodinâmicas, e com alguns com estanqueidade garantida. Porque se eu quiser trancar um fluxo de ar que não retorne mais ar, por exemplo, do retorno da sala, por algum motivo está fazendo uma limpeza na sala, por exemplo, eu não quero que esse ar volte para a máquina, então, por que não usar um damper com aletas aerodinâmicas e estanqueidade garantida? Atuadores para esses dampers, também vão prestar atenção para que os atuadores, obviamente, sejam de qualidade e que ele converse com a automação. Tá? Estou dizendo isso porque a gente já viu atuação, sistemas de controle que pede proporcional e o atuador é on-off. Então, eles não se conversam. Né? Filtros. Vamos procurar fabricantes que forneçam e comprove a eficiência dos seus filtros. Tá? Por mais que seja um filtro grosso, um filtro fino, um filtro médio, mas que existe essa comprovação de eficiência. Tá? Meu chefe fala que camisa velha também é filtro, então vamos prestar atenção um pouco. Tá? Eu sei que esse é um assunto controverso, porque não existe um órgão no Brasil que comprove a eficiência de filtros, tá? Mas vamos procurar quem possa pelo menos certificar esses filtros. Tá? Método de fabricação automatizados, que torna a construção dos filtros com muita qualidade e reduzindo as perdas de carga. Principalmente quando você tem um filtro plissado, se você tiver essa plissa bem uniforme, de fato, a vazão pelo filtro aumenta, tá? E reduz a perda de carga, mantendo a eficiência. Somente com o cuidado que a gente vai ter na construção. Né? E atenção à rigidez mecânica, quer dizer, você precisa ter um filtro que é rígido para ele não ficar também, se perder durante um pouco espaço de tempo, ele sair da moldura, entortar, ou se romper, tá? Quer dizer, o elemento filtrante pode se romper. Bom, dentro da HU a gente tem vários estágios de filtragem, tá?
Então, filtros grossos, os filtros finos, bolsa ou os filtros plissados, né? E os filtros absolutos. E os filtros de carvão ativado não são tão utilizados em Airland, mas tem sua aplicação sim. E o filtro absoluto, que pode ser o que define a qualidade da tua instalação no final das contas, né? E quando a gente fala em rigidez mecânica, principalmente no filtro absoluto, ele tem que ser um elemento muito rígido, muito forte. Chama a atenção uma coisa: na estrutura de filtros, tá? A gente já viu que você pode ter um filtro de melhor qualidade que existe, mas se a tua estrutura de filtros não for rígida, não prender o filtro direito, permitir que ele não se encaixe, que não fixe direitinho, vai permitir passagem de ar, vai criar um vazamento de ar aqui, pode comprometer a tua instalação, a tua sala, e a culpa não é do filtro, é sim da estrutura, tá? Então, prestar atenção que a estrutura seja bem feita, bem vedada, em toda a sua tanto longitudinal, tá? E que permita que os filtros sejam bem fixados junto à estrutura. Serpentina de resfriamento e de aquecimento. Serpentina não tem muito o que você inovar. Você tem diferentes materiais e moldura, tubos, a letra pode ser de cobre, alumínio, pode ser pintado ou o próprio alumínio. O que eu penso é que a gente pode, na verdade, ter hoje métodos de cálculo da serpentina os mais confiáveis possíveis. Aí sim, tá? O grande pulo do gato, na minha opinião. Você poder calcular a serpentina, número de rolos, número de aletas, número de circuitos, base, altura, etc. Da forma mais confiável possível, mais próximo da realidade possível, né? Então, se serpentina como um elemento, não tem muita novidade, mas talvez, talvez não, com certeza, a forma de definir essa serpentina, sim, tem muita tecnologia aqui, tem muito para a gente aprender aqui, né? Tanto para serpentina de resfriamento, aquecimento, serpentina de R22, R22 hoje, de expansão direta, serpentina de água gelada, glicolada, tá? Então, aqui que está, na minha opinião, um grande pulo do gato, tá? Emissores UVC. Não sei se vocês já ouviram falar de emissores UVC. Os emissores UVC são elementos, é uma luz numa frequência tal que destrói o DNA dos fungos e bactérias. Eles têm que ser colocados junto da serpentina, tá? Bombardeando a serpentina, não permitindo que na serpentina se forme biofilme, que é prejudicial à saúde, tá? Então, essas lâmpadas são colocadas de tal forma, você tem que cobrir toda a serpentina, sempre na saída da serpentina, tá? E é isso, ele quebra o DNA dos fungos e bactérias. Você já? A gente tem que tomar cuidado com a correta posição desses emissores em relação à serpentina. Tem uma distância certa, tem um alcance certo, tá? E importante que devemos proteger os operadores para que não olhem diretamente para as UVCs, tá? As UVs, tá? Então, quando for colocar numa máquina, se a máquina for existente ou uma máquina nova, no que ele abrir a porta, tem que ter um microswitch que desliga a lâmpada, tá? Você olhar direto para a lâmpada, você pode queimar os olhos, queima a retina. Através do vidro, ele não tem problema. Se você tiver um visor na máquina, estava olhando se o visor estava funcionando ou não, tudo bem. Mas se você olhar diretamente, a gente... Já tivemos casos que o operador
tirou o microswitch porque achou que atrapalhava aquilo e teve sérios problemas com a visão depois, né? Isso é um negócio bem sério. Tem alguns testes que foram feitos numa serpentina já usada, que já tem um bom tempo de uso. A gente consegue até uns 20% a mais de capacidade nessa serpentina. Vamos lá. Com o tempo ela foi ficando impregnada, a troca de calor diminuiu. Quando você faz põe essa lâmpada, que ele faz uma limpeza, tá? A gente pode voltar a serpentina mais próximo do que ela era quando nova. Então, quando a gente fala 20%, não é que criou 20%, é que do estado que ela está hoje, a gente pode chegar o mais próximo possível da condição original da serpentina. E isso sim, pode entrar, como ela está suja para nova, uns 20% de ganho a gente tem. Né? Ventiladores. Hoje a gente tem 2 tipos de ventiladores que temos usado continuamente, que são os ventiladores ECs, que são os ventiladores de comutação eletrônica. Tá? Tá aí a carinha dele aqui. Tá? Esses ventiladores são de altíssima performance, baixíssimo nível de ruído, fácil manutenção, ele praticamente não tem polia, correia, então a manutenção dele é muito fácil. Ele precisa de uma menor infraestrutura elétrica, por exemplo, não precisa de inversor de frequência. Dentro do próprio ventilador, ele tem uma placa eletrônica que tem proteção contra falta de fase, ou alguma sobrecarga elétrica, ele se protege. Né? E o inversor de frequência também está na própria eletrônica do ventilador. Quer dizer, qualquer sinalzinho que você manda para ele, ele vai poder se controlar. Ou controlar conforme o seu projeto. Tá? Seja por vazão, por temperatura, por saturação. Ele aqui é um ventilador que tem uma economia de energia de 69,5%. Tem um rendimento de 69,5%. Esses ventiladores aqui também merecem uma palestra à parte. Como eles são eletrônicos, eles têm algumas limitações de tamanho pela placa eletrônica, etc. Então você vai ver que quando para máquinas maiores, a gente faz vários ventiladores. Tem até um termo que usa, que você pode ouvir por aí, que é fan wall, uma parede de ventiladores. Então é por causa dessa configuração aqui. Outra vantagem é que você pode escolher uma folga em cada ventilador, de forma que se um parar, os outros ventiladores assumem a vazão, a pressão total da tua instalação. Quer dizer, a tua instalação nem sente que tem um ventilador parado. Só uma coisa, para altas pressões, pode não ser a melhor solução. O que eu quero dizer, quando você começa a ter uma pressão total de 1800, 1850 PA, precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ele até te atende, mas com nível de ruído e consumo elétrico, que talvez um outro ventilador te entregue melhor, tá? Seja melhor para isso. Tá? Mas é uma grande solução. Hoje, infelizmente hoje, por falta de componentes eletrônicos, esse ventilador está com prazo de entrega muito ruim. A gente fez uma consulta recente, o prazo de entrega era para maio próximo. Infelizmente. Né? Bom, batalhamos tanto para esse ventilador ser aceito pelo mercado. Quando ele é aceito, tem essa questão agora de prazo de entrega, de componentes eletrônicos, até de transporte, nem só de componentes. Entendi. Pode escrever, cara. Tá. Bom, nós usamos Zillabag, mas não é só Zillabag, a IBM, que é outro fabricante, tem os mesmos problemas, todos os fabricantes têm os mesmos problemas. Outra vantagem do EC é que ele ocupa muito menos espaço dentro do gabinete. O gabinete, eu posso arriscar que a gente ganha uns 600 milímetros, pelo menos, de
comprimento. Né? Sim. Bom, um parênteses, esse ventilador hoje dá a chance da gente ter máquina, por exemplo, com 300 e poucos milímetros de altura, coisa que a gente é impensável. Então hoje você coloca 2 ou 3 ventiladores monofásicos com vazão e pressão que a gente atende a máquinas muito baixinhas. O EC realmente é uma revolução, na minha opinião, para isso. Né? Além do ventilador EC, tem o ventilador Plenum Fan AC, que é com motor convencional, motor VEG convencional. Tá? Ele também tem uma grande taxa, chega a 63%. Como ele não tem polias e correias, sempre também é um ponto a menos de manutenção. Né? Então, a gente pode... Sempre achei correias um ponto mais frágil, que custa quanto? R$100 uma correia, para poder, às vezes, para toda uma instalação que você perde muito mais dinheiro. Tá? É muito fácil de limpar, é um ventilador bem compacto. O nível de balanceamento dele é muito grande, ele quase a gente não tem vibração. Tem máquina que a gente vê que você só sente mesmo pondo a mão na máquina que está funcionando. Então, é de fácil limpeza, fácil instalação. Então, fácil limpeza a gente pode limpar facilmente. A instalação dele é bem fácil. O pessoal de fábrica adora, põe embaixo do braço, põe na máquina e está instalado. De novo, em altas pressões, só que aqui a gente está falando em 2.400, 2.500 PA, ele pode não ser a melhor solução. Para pressões muito altas, talvez a gente tenha que abrir mão de um airfoil, por exemplo. Mas no dia a dia, assim, esse ventilador atende muito, muito, muito bem. Né? Umidificadores. Todo mundo conhece o umidificador normal, que é uma resistência numa garrafa, numa bandeja, que aquece a água e gera vapor para a umidificação. Nós temos essa outra alternativa aqui, que são os umidificadores ultrassônicos. Né? Que tem, de fato, um consumo de energia 90% menor que o sistema tradicional. Né? E que ele não tem água parada no sistema. Como é que funciona o ultrassônico? Ele gera uma vibração na superfície da água tão grande que as partículas de água começam a se desprender. Né? Começam a se desprender e ir para o fluxo de água. Esse é um pequenininho, a gente usou alguns fancoletes, tá? Esse é o da Carel e a gente complementa com um tubo, tá? Um tubo virando para dentro da máquina, tá? Ele também tem uma eletrônica embarcada bem bacana, ele faz uma autolimpeza, ele consegue receber um sinal proporcional, quer dizer, o controle dele é bem bacana, é bem bacana. E ele não aquece o ar, tá? Quer dizer, ao contrário de outros sistemas. Esse é o menorzinho, mas a gente pode ter também várias saídas para máquinas de grande porte. Tá? Outro sistema de umidificação que tem voltado a ser usado é por microaspersão. Tá? Então você tem uma bomba de altíssima pressão que faz uma nebulização dessa água em bicos apropriados. Tá? De novo, a gente também não tem água parada no sistema. Aqui dá para ver, tem uma rede de alimentação dessa água. Os bicos são espalhados ao longo da superfície da máquina, né? do pH da máquina. Tá? E gera essa micropartícula aqui de água. É uma umidificação extremamente eficiente, né? Não gera água depositada na bandeja, na máquina, tá? E tem um controle muito preciso. Também é muito econômico em relação ao sistema tradicional, tá? Porque ele só precisa de uma bomba, a vazão é pequena normalmente de água, só que a pressão é bem alta.
eu não me lembro agora em números, tá? Umidificadores evaporativos. Isso daqui já é mais comum, usado principalmente em indústria têxtil, indústria que você precisa de uma carga de umidade muito grande, não só para corrigir a umidade, mas como você precisa que o teu ambiente seja mais úmido. Tá? Ele é formado por uma parede, tá, de um material à base de celulose. Se você olhar para ele é como se fosse uma serpentina, ele é todo ondulado, tá? Que tem uma bomba que circula essa água, a água vem gotejada aqui por cima, tá? E você tem a entrada do teu ar seco, tá? E ele pega essa água, adquire essa umidade dentro desse conjunto de painéis, tá? Dá até para a gente estimar o quanto o ar sai daqui, tá? Esse é um caso que é 32 graus e o ar saiu a 20 graus, tá? Mas caso a caso, precisa calcular isso. Tá? E de novo, eles não aquecem o teu fluxo de ar. Esse é um sistema muito usado na agricultura, tá? Em controle de umidade de silos e de aves, né? Aviários. Tá? Recuperadores de calor. Hoje a gente tem uma grande preocupação com a economia de energia, o recuperador de calor é fundamental para isso. Tá? Esse é um recuperador de calor, uma roda entálpica, né, que é o termo que a gente chama esse sistema. É um sistema de recuperação de energia, que você rouba a energia contida no ar de exaustão, tá? Você pega o teu ar de exaustão, seja para aquecimento ou para resfriamento, tá? Por isso que a gente fala recuperação da energia contida. Então, no caso de refrigeração, então, você esfria essa parte da roda, tá? Com o teu ar de exaustão. Tá? A roda vai girando. E esse frio que você roubou aqui, você dá para o teu ar externo, para ele ir para a máquina ou para o seu ambiente numa condição mais favorável. Tá bom? Ele normalmente são aletas também, como se fosse aletas, ele é todo corrugado em alumínio, tá? Apropriado até para grandes vazões. Né? E essa é uma foto dele dentro da máquina. Tá vendo? Você tem um fluxo de exaustão e o fluxo de ar novo que vai para a tua instalação. Isso é o desenho de uma máquina. Por exemplo, como a gente fala bastante, numa máquina dedicada ao ar externo. Tá? Então aqui você tem o teu ar que vem de fora, passa por uma bateria de filtros. Essa bateria de filtros, na verdade, é para proteger a roda, tá? De ela não ficar muito impregnada de alguma coisa que venha da tua instalação. Passa pela roda, resfria essa parte da roda e é exaurida. E o teu ar novo vem, passa por uma filtragem grossa, média, passa pela roda, ganhando o frio que você tinha aqui, passa por uma serpentina de resfriamento, né? Então você já vem com uma carga bem menor, ventilador, filtra e vai para a tua instalação. Pode servir, por exemplo, essa daqui, eu lembro desse projeto aqui, era expansão direta, então ia para os ambientes para alimentar os splits de cada andar, de cada ambiente, né? Mas já vinha com ar tratado, né? E esse ar de exaustão era o ar que saía dos sanitários, etc. Outro tipo de recuperador de calor é o recuperador que a gente chama de estático ou trocador de placas, tá? Ele é um cubo, na verdade, que você tem aqui as várias passagens de ar, tanto o teu ar de exaustão quanto o teu ar novo. Esse sistema, o sistema de
de roda, algumas pessoas não gostam muito porque você pode ter uma contaminação do teu ar de exaustão com o teu ar novo, tá? Apesar de ter uma sessão de limpeza aqui, mas em algumas aplicações, alguns clientes não gostam desse tipo de ar por causa do risco de contaminação dos fluxos de ar, né? Quando você tem esse daqui, o trocador de placas, não tem esse risco, porque cada fluxo de ar segue um caminho dentro do trocador, tá? Sem ter contato nenhum com outro fluxo de ar. Então, por exemplo, você tem uma instalação de uma fábrica de essências, por exemplo, ele não pode de forma nenhuma ter uma essência cruzando com outras, né? Você perde essa fabricação, né? A fabricação da essência. Então, normalmente essas fábricas preferem um trocador de placa. E de novo, filtro, trocador, serpentina, ventilador, e o ar que vem da tua instalação também é filtrado, passa pelo trocador e é jogado para o ambiente. Não necessariamente trocador de calor tem que estar dentro da máquina. Alguns trocadores, alguns projetos prevêem eles na alvenaria mesmo, tá? Você tem grandes vazões ou projetos mais de conforto. Automação. Aí é um campo hoje imenso, né? Hoje na nossa vida, acho que até o liquidificador é automatizado hoje, tem alguma automação. Então, a gente só dá uma ideia aqui, mas as possibilidades são infinitas, né? Então, quando você tem uma instalação, seja de conforto, seja de processo, principalmente quando é processo, você precisa ter muita atenção a que parâmetros você vai controlar. Aonde você vai... Qual é o teu parâmetro principal? É a umidade, a temperatura? São os dois, é a limpeza? Então, a gente precisa primeiro observar muito bem o que a gente vai fazer aqui, tá? E outra coisa que a gente tem observado é a falta de interação das diversas disciplinas da tua instalação. Então, precisa estar atento desde controle de acesso, a geração de água gelada, vapor, etc. Tá? Quando a gente fala controle de acesso, também se você tem uma área pressurizada, você precisa tomar cuidado na abertura e fechamento de porta, abertura e fechamento de janela, para você não perder a cascata de pressão da tua sala. Tá? E numa máquina, você pode vir e controlar automatizar teus dampers, teu ventilador, informar para o ventilador qual é a saturação do filtro, para ele aumentar a rotação, se o filtro está saturado. Você pode mandar todos esses sinais para um BMS, um supervisor predial e aonde for, tá? Você pode também ter alguns controles remotos, né? Ou controlar remotamente, por exemplo, saturação de filtro. Se o teu filtro está saturado, está próximo da saturação, se a manutenção já precisa pedir filtros novos, se essa saturação está comprometendo a tua vazão de ar, a tua pressão. Você pode também monitorar o ar insuflado, a vazão de ar insuflado, o consumo de energia e as vibrações. Alguns ventiladores, os ventiladores centrífugos, às vezes eles começam a vibrar, você já sabe que lá vai ter algum problema, tá? Então você pode antecipar a sua manutenção. Tá? Aqui são quadros, como a automação pode ser embarcada, pode ser feita em obra, tá? Aqui tem uma foto de uma máquina já com a automação toda embarcada, quer dizer, só chegar na obra e ligar na tomada. Tá? Eu queria fazer um lembrete aqui, isso daqui foi até para mim mesmo. Gente, todos esses itens a gente pode colocar em unidades, em sistemas existentes. Tá? Então, se tua máquina está em boas condições, você vai fazer uma modernização do teu sistema, a gente pode sim tirar o ventilador com policorreia que existe e colocar um
plano FAN EC. Tá? Os dampers podem ser adequados. Os umidificadores podem ser adequados. E os filtros e automação. Tá? Então, todas essas vantagens desses produtos do ventilador, do umidificador, por exemplo, não podem ser inovados, não precisam ficar restritos a uma máquina nova. Gente. Tá? Vocês podem pensar isso numa máquina já existente com grandes ganhos. Tá? Bom, é isso. Tudo isso buscando eficiência e performance em tecnologia. Tá? Bom, gente, obrigado. Aqui está o meu contato, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que esteja aí, se não hoje, aí pela frente, aí, tá bom? Obrigado pelas suas atenções aí.